Olá, boa tarde. Este é mais um vídeo que eu espero que vocês venham a gostar. E se o fizerem, não se esqueçam de subscrever, pôr um like e porem as questões que quiserem. Agora, a minha mulher vai falar, será a primeira, e depois serei eu. Boa tarde a todos vocês e vamos então começar. Bem, como é a minha vez, hoje vamos dissertar sobre entrantes. Creio que todos devem saber o que significa entrantes. O próprio nome o diz. Entrantes são, segundo as lendas e segundo a mitologia, seres que a um determinado momento podem possuir os corpos físicos de outros seres. Temos que convir que não podemos dizer que não é verdade ou afirmá-lo como verdade. O que podemos dizer é que, genericamente, todos os seres possuem um entrante logo à nascença, pois todos aqueles que nascem são possuídos por uma determinada essência que os faz poder interagir com os outros seres, portanto, da sua espécie, não é? Então, isso faz com que nasça a vida nos corpos. É assim que realmente a vida nasce nos corpos, com a essência tomando posse deles. E, reparem, em todos os corpos é assim. Algumas vezes, devido a doenças, a acidentes ou mesmo a outros fatores, os corpos que possuíam já uma determinada essência veem essa essência ser substituída por outra viável. Acontece isto muitas vezes durante, sobretudo, as idades mais jovens, em que alguém ou algo aproveita um invólucro vazio e ocupa-o. Algumas vezes acontece o mesmo em idades mais avançadas e outras, como verão depois, devido também a outros motivos. Bem, eu creio que o meu esposo falará também sobre isto, mas em termos gerais, o que eu quero dizer é que, sobretudo em bebés, e em idades mais jovens, pode acontecer que, se a criança ou esse jovem morrer por qualquer motivo, em instantes de segundos, a essência que partiu muitas vezes é imediatamente substituída por outra, e nem médicos, ou os pais, ou familiares dão conta do sucedido. A coisa é feita rapidamente. Muitas vezes é assim que se realizam os tão falados milagres. Parecia que estava morta, estava prestes a morrer, estava mesmo morta e de repente ganhou vida. Não notam a diferença? Ninguém a nota, pois o corpo é o mesmo. E só aqueles que
convivem diariamente com a criança ou com o jovem é que podem notar pequenas diferenças de comportamento e na forma de agir, mas sem saberem o que se passou na verdade. Para eles, continua a ser o mesmo ser, o mesmo filho ou o mesmo ente familiar, mas a verdade é que não é. Se pensarmos bem, vistas bem as coisas, é o mesmo corpo que ali está, mas a essência já é outra. Num bebé nunca dão conta disso, como é lógico. No entanto, mais tarde e por vezes, muitos conseguem recordar-se desse episódio das suas vidas em que entraram em corpos que já estavam mortos. Continuando, motivos psicológicos, motivos médicos e também motivos de ignorância tentam mostrar que pode existir fenómenos de possessão a nível religioso. Isso não é verdade, pois o que se manifesta nessas alturas é apenas fenómenos do tipo daqueles que acontecem em algumas religiões, especialmente nas religiões adâmicas, que quase sempre tentam usar de artimanhas a nível do cérebro e criam figuras que podem ser de conotação malévola e usam-nas sobretudo nos corpos dos mais humildes, dos mais simples e ignorantes, para fazer parecer aparições de entidades, algumas vezes até meias esquisitas, e de conotação quase sempre com esses livritos religiosos que essas seitas ou os adeptos das várias religiões, como quiserem chamar, chamam também de livros sagrados. Temos a Bíblia, por exemplo, que é um dos livros mais falsos, mais sangrentos, mais cruéis, sei lá. O Corão também, etc. Eles, afinal, são tantos e são chamados de sagrados à falta de outras explicações. Ou porque as verdades, se fossem ditas, afastariam as pessoas do domínio, ou melhor, do seu domínio, do domínio daqueles que as querem possuir e manter ali presas. Isso faria com que perdessem o seu poder, aquele poder de escravizar. Interessante é ver que as coisas ou são sempre milagres ou mistérios de um qualquer Deus. E nós bem sabemos que o Deus de qualquer uma das religiões ou seitas é algo inexistente, é algo que não existe. É um falso Deus, pois Deus aos deuses não existem mesmo. A existirem, não dizem que Deus é omnipresente, omnisciente, omnipotente. Então, onde é que se já viu um desses deuses com essas atitudes? Portanto, isso mostra que realmente não existe nenhum Deus. A verdade é que aquelas frases de se dizer que são livros sagrados, que são aparições, que são
entidades demoníacas, aquelas aparições que tanto podem ser boas ou más, dão muito jeito quando não existem respostas respostas adequadas a quadros clínicos e filosóficos. Temos Freud, Jung, creio que já todos ouviram falar deles, que explicaram tudo isso muito bem. Explicaram-no à luz da ciência e para desagrado de todos esses religiosos que prefeririam que não existissem respostas e assim poderiam continuar a incutir o medo, a falsidade e, ou seja, numa só palavra, continuariam a poder ter escravos, a pessoas que lhes obedecessem cegamente. Mas o problema é que há resposta e foi dada ou estudada precisamente por esses tais dois estudiosos. Parece que, afinal, a ciência sempre vale para alguma coisa e que todos deveriam poder estudar conforme as aptidões que têm. Isto faria com que deixassem de ser tão preconceituosos, tão ligados a mentiras e que se deixassem de ser enganados tantas e tantas e tantas vezes por aqueles que se valem de ter um pouco mais de conhecimento, mesmo que esse conhecimento não seja verdadeiro, e conseguem enganar esses seres. Bem, voltando ao assunto, uma das respostas é que em cada corpo ou ser, em determinadas circunstâncias médicas, tudo se pode manifestar. E manifesta, pois a esquizofrenia, os traumas, os medos, a bipolaridade, enfim, o transtorno dissociativo de identidade traz ao subconsciente todos os aspectos sombrios do ser. E, infelizmente, sempre existirão aqueles que se aproveitam disso. Por isso, em alguns palcos religiosos, a que chamam de cultos, aparecem entidades muito oportunamente, devo dizer-vos, aquelas entidades a que chamam de demónios ou qualquer coisa assim. E então, muito sorrateiramente, às vezes, fazem rituais bastante organizados e típicos, em que soltam as pessoas desses tais seres, ou seja, fingem que alguém está possuído e fingem livrá-la do ser que a possui. Devo confessar que isto é muito eficaz visualmente e até mete medo mesmo por vezes, mas dá proveitos garantidos. E a verdade é que afinal não fazem nada nem nunca farão. Todos sabem que se é difícil controlar uma pessoa, então controlar uma turba ignorante, isso é fascinante, é simplesmente fascinante. Reparem, controlar uma pessoa é difícil. Então controlar uma turba
é algo, digamos que fora de série. É fascinante para quem o faz. E fazer com que um grande número de pessoas consiga ver o que esses sacerdotes, pastores, padres e sei lá mais quem vejam o que eles querem que vejam ou que seja visto, é um ato bastante acessível. É sabido que para muitas pessoas, se quiserem ver algo, verão, e que se lhes disserem qualquer pataquada, elas pura e simplesmente irão acreditar. Acreditarão nisso. Foram e estão assim programadas. Infelizmente, é esta a verdade. Bem, eu terminei por aqui e vou agora passar ao meu marido. É a vez dele de falar então convosco também. Até já. Olá, boa tarde. Agora, a seguir ao que a minha esposa disse, eu tenho várias coisas para dizer-vos. Primeiro, realmente existem e não existem entrantes. Embora a gente use outros termos, mas para vocês talvez a palavra entrante sirva. Nós fazemos parte de uma espécie, de uma raça que se chama Dragonage. Entretanto, quero que saibam que aqui neste planeta há mais seres além de nós, muitos mais. Este é um planeta prisão que precisa de constantemente de vigia. Ele não é monitorizado, mas é vigiado. E como é que ele vigia? É com os nossos amigos que estão aqui, os estelares que estão postos aqui e que utilizam a sua energia para impedir que os híbridos, que são os criminosos galácticos que cá estão, consigam fugir. Portanto, como nós sabemos perfeitamente que eles não usam o termo, não são muito ligados uns aos outros, como nunca o foram, porque eles são criminosos, portanto, cada um tem o seu interesse na vida, nós estamos a fazer uma coisa muito importante. Estamos a impedir que eles não se unam, que não é possibilidade de unir, mas que não consigam fugir. E eles bem gostariam, só que a galáxia agradece muito que nós e os outros 3 planetas de prisão os mantenhamos parados. Acontece que não estão cá só os híbridos aprisionados, estão cá também um cortejo imenso de essências que ainda não conseguiram arranjar lugar para ficar. Esse lugar para ficar geralmente é utilizado como? Quando alguém falece de circunstâncias que não destruam o corpo, geralmente crimes ou qualquer coisa assim parecida, uma dessas essências invade imediatamente o corpo. Ao invadir o corpo, torna-se o ser que era. Tem as memórias da essência, essencialmente também tem as memórias do corpo, mas as memórias do corpo vão fluindo, vão desaparecendo com o tempo. Essas essências tornam-se o ser que era. E fica menos uma essência. Cada vez que há menos uma. E cada vez que há um sujeito que falece de uma maneira esquisita, há mais uma essência para fora. Portanto, é uma fila enorme. Nós sabemos perfeitamente que há factos de todo lado que mostram isso, evidências. Não há entrantes, como eles dizem, como tanta gente diz e tenta enganar as pessoas, aqueles que vão para os cultos de qualquer religião e depois fazem lá, sabe-se lá o quê, e conseguem separar, dizem eles, separar, mas isso não, isso é só problemas médicos e problemas psicológicos.
O que é que nós devemos fazer em face de uma aparição, um conhecimento absoluto quando se verifica que há alguém que teve um acidente ou morreu de outra maneira qualquer, que torna o corpo viável, porque senão não tem utilidade. O que é que vamos fazer se nós notarmos que há discrepâncias na realidade dessas pessoas? A resposta é nada. É essencialmente evitá-los, conseguir compreender como é que eles estão, o que é que devem fazer em relação a eles, mas principalmente uma coisa muito importante. Não ter muito contacto. Eles demonstram-se quem são, porque existe aqui uma raça também, que essa raça era no universo uma raça do equilíbrio. Agora no universo de 2 mil milhões, não sei honestamente se a gente pode dizer que é ou não é. E sabem porquê? Porque eles foram no primeiro universo o universo primordial. Aqui eles nunca mudaram. E eles precisam, os que estão aqui, foram fugindo do universo para o universo, assim como nós também fomos fugindo do universo para o universo, nós os arcanjos e os anjos e essa raça que são os orcs, viemos para cá. E o que é que fazem eles? Eles estão geneticamente preparados para ser o contrário de nós. Eles não têm a mínima ligação a nós. Geneticamente são ao contrário. Portanto, tudo aquilo que vocês possam imaginar a nível da vossa genética, do vosso ADN, eles são ao contrário. E eles vieram para cá, fugidos, sabe-se lá como, e procuram ocupar os espaços todos, uns dos outros. E principalmente ocupar uma coisa muito importante, que é, ocupar a vida das pessoas. E ocupam. Esse tipo de raça tem um nome que é o nome de orc. Já falámos várias vezes neles, infelizmente. Se calhar vamos falar mais vezes. Quando nós encontramos um orc, vocês podem ter a certeza que o vão descobrir completamente. Pode não ser à primeira vista, mas vão descobri-lo completamente. Vão topar no seu caráter, na sua capacidade de reagir perante as outras pessoas, na sua capacidade de ser empata ou não ser empático, entenderam? Para eles nada existe de importante nas relações dos seres. As emoções desapareceram, e uma coisa que é certo é que eles também não querem que os outros tenham. Isto é, aqui em Portugal nós dizemos que não querem ser sozinhos. Algumas vezes esses sujeitos têm um problema grande, é que criam corpos, e esses corpos, desde pequeninos, porque eles têm uma coisa gira que é, não tem piada nenhuma, também tenho a dizer-vos, é que eles têm corpos iguais aos híbridos e a alguns estelares. Eles têm imensos filhos. O único problema para aqui é provavelmente um problema que nós vamos decidir, e um dia vamos ter que, nesses 2 mil milhões do universo, nunca conseguimos saber. Também não foi nada que nos interessasse muito. É que o número de orcs puros continua sempre o mesmo. Embora eles possam ter milhares, milhões de filhos, os números de orcs puros são sempre os mesmos. Agora imaginem o que é que eles fazem a esses seres. Mas, no entanto, há uma coisa. Às vezes, os corpos que eles criam têm azar e perecem. Às vezes, são ajudados a perecer. E há 2 tipos de orc. É os orc que funcionam a nível civil e os militares. Os militares, nota-se logo. Basta olhar para eles, nota-se logo a maldade.
maldade pura, a incapacidade de ser alguma coisa. Todos nós para eles somos seres erráticos e errados. Mas também existe muitos civis orc e nós temos estado a ajudá-los a desencarnar. Muitos. Só que aí nota-se uma coisa, é que muitas vezes nota-se que cada vez que há uma essência de um corpo que desaparece, há outra essência que entra. Geralmente e quase sempre são de orcs, porque só eles é que conseguem aguentar aquela energia, malévola energia doentia, torcida daqueles corpos. E eles entram, eles não têm problemas nenhuns, eles entram. E quando entram fazem uma coisa, tornam-se exatamente outros orcs. Tornam-se maus, que já o eram, mas a gente nota. No entanto, há um problema grande que se passa com eles, é que cada vez que eles querem entrar, e entram, não tenham dúvidas nenhumas que entram, parte da memória do próprio corpo vai desaparecendo. Portanto, chega-se a um ponto que vai entrando consecutivamente e a memória vai desaparecendo de tal maneira que há incongruências absolutas em relação a isso. E qualquer pessoa que tenha 2 olhos de vista sabe. Eles vivem pelo medo. E pelo medo querem fazer alguma coisa, só que tem esse problema, é que quando as pessoas não têm medo, eles não têm maneira nenhuma de poder influenciar as pessoas. Os corpos dos soldados são praticamente orcs, claro, são praticamente ocupados imediatamente. Vocês devem saber que existe uma coisa que é, vocês devem saber que já têm muitas notícias de pessoas que por algum motivo falecem, um acidente, um crime, falecem e de repente, por um motivo qualquer, parece que voltam à vida. Medicamente, nem sabe muito bem explicar, mas uns minutos depois voltam à vida. Vocês, se repararem, percebem perfeitamente o que eu vos digo e vão perceber uma coisa que eu vos vou dizer agora. Eles estão de novo reocupados e vocês conseguem compreender. Assim que vocês deparem e virem, deparem Portugal é a mesma coisa que ver. É a maldade pura desses corpos. Vocês entendem imediatamente tudo aquilo que eu quero. Quando vocês virem alguém absolutamente mau, podem ter a certeza que estão à frente de um. Eles vivem muitas vezes pelo medo e pelo terror. Nunca vos deixareis fazer isso. Entretanto, há uma maneira muito tosca de poder combater esses tais entrantes, que não são, mas não interessa, esses tais entrantes orcs, é ir acabando com eles um a um. Atenção, que os híbridos de orc não são imortais. São mortais, portanto a gente pode ocupar, fazer isso aos corpos que eles estão a usar. É mau dizer isto, mas vocês vão um dia compreender que é exatamente assim que estamos. Há outra coisa que eu vos quero dizer. Há muitos corpos jovens, já foi dito na primeira parte disto, e não falamos de orcs, mas falamos de outro tipo de essências. Há muitos corpos de jovens, muito jovens, que passam por experiências muito traumáticas e falecem. E às vezes até quase instantaneamente. E o que é que acontece? Nessas alturas dá a impressão que ganham uma nova vida, dá a impressão que recebem de novo um momento para poder viver. Geralmente são ocupados por híbridos, pelos tais criminosos, pelas tais essências. E é uma lista muito grande, meus amigos, é uma lista muito grande. Agora, dessa lista não faz parte uma coisa que eu vos vou dizer, que muitas vezes falam muito, aí as mitologias e os mitos, que é uma coisa sucubos e incubos. Esses são elementais puros, mas aqueles elementais mais rasteirinhos, mais pé rapado. Eles precisam têm
muita maneira de viver que é, na maior parte dos casos, é tátil. E a maneira mais tátil para eles é o sexo. Eles têm que sentir o que o outro sente para poder viver. E sentem. Vocês vão notar que eles não são entrantes, porque eles não entram dentro das pessoas. Eles ficam cá fora e fazem as coisas. Portanto, a esses vocês não podem chamar entrantes. Eles são elementais, os mais elementais, mais baixinhos. Outra coisa, vocês para poder resistir a eles só podem resistir de uma maneira: não mostrar medo. Nunca. A não ser que vocês também queiram, isso já é outro assunto. Mas não mostrar medo. Nenhum elemental funciona dos mais rasteirinhos, consegue salvar-se se por acaso encontrar alguém que não tenha medo. Mas não é só elementais, é quase toda a gente é assim. Agora eu vou-vos dizer uma coisa. Eu espero que vocês entendam o que foi-vos dito neste vídeo. Espero que compreendam o alcance das coisas que dissemos. Este canal é um canal que está a tentar ajudar a perceber. E é um canal também que vos vai dizer uma coisa. Não é pelo facto de haver entrantes, ou haver seja lá o que for que vocês queiram, a dar a volta e conseguir entrar em tudo, que determina que a gente tem que os odiar. Também não quer dizer que os amemos, mas não quer dizer que os temos que odiar. A maior parte das vezes é compreendê-los, tolerá-los e, na medida do possível, ver o que é que eles podem fazer. O ódio é a arma de orc. Não os desejais. Mas também, por sua vez, não vão na fita e nas conversas deles. Porque há uma coisa muito importante, é que os tolos não são eles. Os tolos serão vós. Não sejais tolos. Até à próxima. Até à próxima. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e despeçam-me como sempre, Satanael ou Arisia Mater, como preferirem, out. E eu também despeço vocês com um abraço e com a frase de sempre, que é a minha frase, que é Lucifer Samael out.